Aí. Então, vamos lá. O que é a respiração? Né? Respiração é o nosso ato essencial para o organismo, né? Para o organismo humano, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a pensar que respiração não é só puxar o ar e soltar o ar, né? O fato do ar entrar e sair é apenas uma das, das, das várias fases que a gente tem para a respiração concluir, tá? Então, a gente vai começar revisando a anatomia do sistema respiratório, tá? Então, o sistema respiratório tem o objetivo de prover oxigênio e expelir. Ele também tem a função de olfação, tá? Então, pelo sistema respiratório, a gente consegue sentir cheiros, tá? E também pelo sistema respiratório, a gente consegue falar. Tá? Então, por quê? Por causa das pregas vocais que ficam, né, próximos de vias aéreas superiores, tá? Então, ó, o sistema respiratório ele tem uma porção que é condutora e uma porção que é conduz o ar, né, pelas vias aéreas até chegar nos alvéolos, né? E a porção respiratória é aquela porção que vai fazer a troca gasosa mesmo, tá? Bom, então aí a gente tem, né, as vias aéreas, né, que são as superiores e as inferiores, os pulmões, né, e o músculo diafragma, né, que são os que constituem, né, o sistema respiratório. A gente também tem os músculos intercostais, tem também o esternocleidomastoide, os escalenos, trapézio, que acabam funcionando como musculatura acessória da respiração, tá? Mas aí aqui na respiração normal ele não faz, né? Então a gente não considera. Então aqui, né, uma visão geral, né, em que a gente tem as narinas, né, tem a cavidade nasal, passa aqui pela faringe, né, pela laringe, tá? Daí entra na laringe, até chegar no véu, pulmões, tá? E o diafragma aqui, né, com o músculo da respiração. Bom, do nariz, então, né, que é onde entra o ar, tá? Ele é formado por ossos e cartilagens, tá? O nariz tem duas aberturas, que são as narinas, né? Que vai permitir a entrada e a saída do ar, tá? Então aqui, né? A gente tem, né, essa ponta do nariz aqui, que é a pirâmide nasal, que a gente pega aqui. Tem gente que não gosta dessa ponta, né? Faz cirurgia para isso. Daí a gente tem duas narinas, né? Uma do lado da outra. E essas narinas elas são separadas por um septo nasal, tá? Esse septo nasal ele pode ter desvio, né? E tem pessoas que fazem cirurgia para correção desse desvio, porque sempre tem uma narina que acaba ficando mais fechada que a outra. Ah, então aqui, né, de novo, então, só para mostrar para vocês o que é importante, né, que a região aí da pirâmide nasal, tá, ela também pode ser chamada de ápice do nariz, tá? Do lado das narinas, é importante a gente destacar que fica a asa do nariz, tá? Pacientes que têm falta de ar e precisam, utilizando musculatura acessória para respirar, eles acabam tendo batimento de asa de nariz, tá? Por quê? Para tentar mandar mais ar para o organismo, ele acaba, né, fazendo esse movimento aqui. Não sei se vocês estão conseguindo observar aí da câmera, tá? Mas eles acabam fazendo isso. Então a asa de nariz ela acaba ficando mais evidente, tá? Ai, ai, só para vocês
dar uma risadinha e para eu beber uma aguinha. Continuando. Das narinas, né, do nariz, a gente vai para a cavidade nasal. Daí já é a parte interna, né? E posterior ao nariz, que é dividida pelo septo nasal, como eu falei para vocês, né? Dentro da cavidade nasal tem as conchas nasais, tá? E também tem revestimento de células produtoras de muco, né? Então, afinal de contas, o nosso nariz produz tatu, né? Produz catarro também, né? Então, nessa região aqui, né, das conchas nasais, tem as células produtoras de muco, e a gente tem também pelos, né, que são as vibriças, né, que são pelos que a gente tem dentro da cavidade nasal. Esses pelos, eles servem para varrer, né, eles vão varrer, né, essa quantidade excessiva de muco para fora, né, do sistema aí respiratório, né, para eliminar qualquer excesso aí de muco ou qualquer outra poeira, né, alguma coisa nesse sentido para eliminar e manter limpo ali a região, tá? Então, as conchas nasais, elas são superior, média e inferior, e são divididas pelos meatos nasais, superior, média e inferior, tá? Então, aqui. Era para ter uma figura aqui. E voltar aqui, ó, nessa figura aqui. Então, a gente tem as narinas e essas conchas nasais, elas são separadas pelos meatos nasais, tá? Para o ar que entra dele, para que quando chegar lá na traqueia, o ar chegue mais quentinho. Aqui. Professor, está travando bastante. Ué, o que está acontecendo? Será que é minha internet? Vocês estão me falando? Estão entendendo o que eu estou falando agora? Está cortando muito. E agora? Nada ainda? Deu uma leve melhorada, eu acho. É porque a imagem congela, trava, volta. E agora congelou. Vixe. Voltou. Pessoal, vocês me escutam? Não. Tá, dá para ouvir, mas tá meio travado. E agora? Mais ou menos. Mais ou menos? Ai, meu Deus. É que, tipo assim, melhora, daí depois trava de novo. Bom, eu vou continuar, tá? A internet está super instável. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou continuar, daí depois eu vou verificar na gravação se está travando, tá? Que daí se não estiver travando, aí vocês podem recorrer à gravação, tá? Mas aí vocês vão conversando comigo se por um acaso estiver ficando insustentável, porque daí não tem muito que eu possa fazer, porque é a internet, né? Tá bom? Então vamos lá. Tá bom.
Tá todo mundo vendo aqui a figura? Tá, não, as figuras a gente consegue ver. Tá, beleza, então. Eu estava falando a respeito das conchas nasais e dos meatos, tá? Então, aqui, ó, nós temos a narina, que daí o ar vai entrar pela cavidade nasal, e aqui a gente tem conchas, né? A concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior, tá? Por essas conchas, a gente tem os meatos, são os meatos que dividem as conchas, tá? E o ar passa por aqui, vai se fazer aquele fluxo turbulento, tá? Isso ele vai ficar se batendo aqui nas paredes, né, das conchas nasais e vai começar a esquentar, tá bom? Bom, daí a gente tem os seios paranasais, tá? Os seios paranasais são cavidades existentes em alguns ossos do crânio, tá? Que eles vão se abrir na cavidade nasal, tá? Então, assim, nós temos vários ossos que são ocos, né, na nossa cabeça, que é justamente para reduzir o peso do crânio, porque se por acaso fossem ossos maciços, a gente andaria com a cabeça para baixo, tá? Então, também tem a função de aquecer o ar que entra pelo nariz, tá? Então, junto com as conchas nasais ali, também tem ar que passa por aqui, tá? Então, tem o seio frontal, né, do osso frontal, tem os seios etimoidais, né, do etimoide, e tem o seio maxilar, que é da maxila, tá? E, além disso, tem o esfenoide, que fica lá mais para dentro, né, que também ele é oco, tá? Também tem cavidade, tá? Só um spoilerzinho aqui para vocês, né? O que será que acontece se a gente tem acúmulo de secreção nesses ossos aqui? Alguém tem um palpite? Sinusite, sei lá. Sinusite, é isso mesmo. Então, é justamente isso, né? Então, se tem acúmulo aqui de secreção brônquica, né? Não consegue sair a sinusite, né? A presença da sinusite. E daí vira um ambiente favorável para o desenvolvimento de bactérias e daí acaba virando uma situação meio crônica, tá? Ô, professor, no caso a rinite ia ser a mesma coisa, mas ia ser para cavidade nasal? A rinite, ela está mais associada à hiperresponsividade que essas estruturas da cavidade nasal têm, tá? O que o paciente com rinite faz, né? Ele espirra bastante, né? Fica trancado, né? Tem coriza, né? Então é mais relacionado a isso, tá? A essa hiperresponsividade aqui, tá? Beleza. Aí dos seios paranasais, né? Da cavidade nasal, a gente vai para a faringe, né? A faringe tem 3 regiões, tá? Tem a nasofaringe, tá? Que é exclusiva do sistema respiratório, tá imediatamente atrás da cavidade nasal, tá? Por meio de um orifício, ela recebe uma conexão com as orelhas, né? Que são as tubas auditivas, tá? A orofaringe, né? Que fica logo depois da nasofaringe, ela se comunica com a cavidade bucal, tá? Então, quando a gente abre a boca, a gente vê lá a úvula, né? Que é aquela linguinha para baixo que a gente tem lá no fim da garganta, né? Atrás dela fica, então, a orofaringe, tá? E a orofaringe, né? Ela também acaba servindo como entrada de ar para os pulmões, né? Então, se a pessoa respira pela boca, né? O ar, ele também vai entrar para os pulmões, tá? E abaixo da orofaringe tem a laringofaringe, né? Que é uma parte da faringe que vai se comunicar com a laringe, tá? E a laringe também, né? Que vai dar aí a entrada para o sistema digestório, para o trato gastrointestinal, tá? Só comentar o que eu tinha para falar com vocês. Ah, sim, da nasofaringe aqui, né? A gente tem as tubas auditivas, tá? Se a gente tem uma infecção de garganta,
tá? Na nasofaringe, nós temos essas tubas auditivas, e pode ser que essa região de tubas auditivas conduza aí o que a gente tem de infecção de garganta para as orelhas, tá? Então, quando a pessoa tem uma infecção de garganta muito severa, né, acaba por essa comunicação aqui transferindo, né, esse processo inflamatório para as orelhas e a pessoa vai ter uma otite, tá? Então é normal quando o paciente tem dor de garganta, infecção de garganta, referir aí dor no ouvido, né, dor na orelha, tá? Bom, daí a laringe, né, ela vai conectar a laringofaringe com a traqueia, tá? Tem várias cartilagens, tá? Forma a proeminência laríngea na face anterior do pescoço, né? Que nos homens ela é proeminente, né? É o pomo de Adão, tá? Facilmente palpável, tá? Tem a epiglote, né? Que não vai permitir a entrada de substâncias sólidas no sistema respiratório, tá? E também tem as pregas vocais, tá? Então a laringe ela se bifurca, né? No sistema respiratório, tá? Então aqui, né? Se a gente pegar nessa laringe, tá? A gente vai ver aqui em cima, ó, a epiglote, tá? Daí o ocioide, que fica, né, imediatamente à frente, tá? E aqui, ó, tem as várias cartilagens e as pregas vocais, tá? Então o ar, ele vem daqui de cima, né? Tá passando por aqui, né? E entra e consegue, então, fazer, né, a fonação, tá? Da laringe, a gente vai para a traqueia, tá? Ah, só voltando aqui, né? Então, na laringe, a gente tem a epiglote, né? Então, a epiglote, ela serve para não deixar passar, né, comida, né, substâncias sólidas no sistema para que a alimentação ela passe que passe pela laringe e entre daí no trato gastrointestinal, tá? Bom, a traqueia, né? Logo em seguida a traqueia vai começar no pescoço, né, após a laringe, tá? E ela desce anteriormente ao esôfago, tá? Então a traqueia fica na frente do esôfago, tá? Daí ela vai descer, vai aí 16 a 20 anéis, G, né? Então, ó, se eu pegar a minha mão, né? Acho que tá todo mundo vendo, né? Ele é em C, daí na parte anterior da traqueia ficam as cartilagens. E essa cartilagem em forma de C, porque na parte posterior. Professor, tá travando. Faz a conexão, fica ali o esôfago, né, imediatamente as cartiloses em forma de C, por quê? Porque quando o ar passa, Professor, tá travando muito. Não deu para entender nada que você explicou agora, professor.
Estão me escutando, pessoal? Não, só tá travando. Pessoal, estão me escutando agora? Dá para continuar, será? Parece que deu uma melhorada de novo, mas, igual eu falei, ele melhora, daí depois ele volta de novo. Tá, é que agora eu tô com a internet do celular. Eu acho que a internet do celular é melhor do que a internet que eu tenho em casa. Só que tá oscilando demais. Continuar, se por acaso continuar travando demais, aí a gente encerra e eu continuo na aula que vem, tá? Mas vamos lá. A traqueia, então. Como eu estava falando, ela tem de 16 a 20 anéis, tá? Em forma de C, né? Porque essa cartilagem ela não pode ficar totalmente, né? Se fosse em forma de O, né? Aí a traqueia ela não teria uma elasticidade, né? E ficaria difícil para qualquer demanda aumentada de ar que o organismo precisasse, tá? Então, por isso que ela está em forma de C aqui, tá? Ela mede mais ou menos de 9 a 15 centímetros, tá? E ela vai até o ponto de bifurcação, em que ela vai se dividir em brônquios, tá? E vai, nessa posição aqui, né, ela é a chamada de carina da traqueia, tá? Tudo bem? Estão me escutando? Aqui, para mim, sim. Tá, beleza, então. Bom, então continuando, tá? Se a gente fizer uma dissecção aqui da traqueia, né, então a gente tem a laringe aqui na frente, né, depois vai para a traqueia, tá? E daí no ponto de bifurcação da traqueia, que a gente chama de carina da traqueia, é que a traqueia vai se dividir então em brônquios, tá? Então até agora a gente falou de vias aéreas superiores, tá? E a partir de agora a gente vai falar de vias aéreas inferiores, tá? Mas as vias aéreas superiores, né, elas conduzem o ar, tá? Elas fazem aquecimento ou resfriamento do ar inspirado, tá? Como eu falei para vocês, né, com a entrada do ar nas conchas nasais, tá? Como a nossa mucosa ela é mais molhadinha, vai umidificar o ar, tá? E vai prender, né, qualquer partícula aí que esteja no ar, consequentemente vai filtrar esse ar inspirado, tá? E é um mecanismo de defesa, né, através do epitélio ciliado aí, tá? Daí a gente vai para os brônquios, que são vias aéreas inferiores, né? Nós temos dois brônquios, né? O brônquio direito e o brônquio esquerdo, tá? O brônquio esquerdo, ele é maior que o direito, tá? Ele vai da carina da traqueia até os pulmões, tá? Aí nós temos os brônquios principais, né? O brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, tá? O brônquio principal direito, ele é mais curto e mais largo, tá? Ele é mais verticalizado, tá? Então, assim, ele funcionaria mais ou menos como uma continuação da traqueia, tá? Já o brônquio principal esquerdo, ele vai cruzar pela frente do esôfago, tá? E ele vai chegar ao coração, ao pulmão esquerdo, tá? Ele é maior porque ele precisa compensar, né, essa região que o coração tá tomando conta ali, né? Então, por isso que ele acaba sendo maior, tá? Então, só voltando aqui, pessoal, aqui, ó, nessa figura dos brônquios, tá? Então, ó, o brônquio direito, ele é mais largo e mais curto, tá? E ele funcionaria até como uma continuação da traqueia. O brônquio esquerdo, então, ele é mais horizontalizado, tá? Ele é menos, ele tem um diâmetro menor, tá? E ele precisa passar o coração para poder chegar no pulmão, tá? Então, aqui, ó, é uma árvore brônquica, né? Então, normalmente em laboratório de anatomia, o pessoal faz bastante, né?
Então, injeta uma solução pela traqueia, tá? Aí vai fazer toda essa ramificação aqui, tá? Que a gente chama de árvore brônquica, né? Então, os brônquios principais, eles vão se subdividindo em brônquios lobares, tá? E assim sucessivamente até virar bronquíolo, tá? Então, aqui numa outra figura, a gente percebe, né, que as subdivisões, né, da traqueia. Então, na traqueia, nos brônquios, tá? A gente tem, ó, a presença de cartilagem, tá? A gente tem cartilagem, tem músculo liso, tem cílios, tá? Que é para abrir mais ou fechar de acordo com a necessidade do organismo, tá? Os brônquios, eles vão se subdividindo e vão chegar nos bronquíolos, que são menores, tá? Aí aqui já não tem mais cartilagem. Por quê? Porque não precisa dar estrutura, né, para a árvore brônquica, né? Aqui eles já começam a se ramificar tanto que já não tem mais a cartilagem, mas continua tendo cartilagem, desculpa, continua tendo músculo liso e continua tendo cílios por dentro, né, das vias aéreas, tá? Quando chega nos bronquíolos respiratórios, aí já começam a surgir, né, alguns alvéolos, olha que legal, né? Então, já começam a surgir alguns alvéolos aqui no bronquíolo respiratório, que são capazes, inclusive, de fazer troca gasosa, tá? Aí depois acabam se transformando em dutos alveolares e, por fim, nos alvéolos, tá? Então, essa subdivisão aí, né, da árvore brônquica, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês. Então, a traqueia, né, vai se subdividir em brônquios. Esses brônquios, eles vão se subdividir em brônquios lobares, tá? No pulmão direito, a gente tem 3 lobos, tá? Então, por isso a gente vai ter 3 brônquios lobares, tá? E no pulmão esquerdo, a gente só tem 2, tá? Tem brônquio lobar, apenas 2 brônquios lobares, tá? E, por fim, a gente tem os pulmões, tá? Os pulmões, eles são localizados, então, na cavidade torácica, tá? São órgãos esponjosos, tá? Com cerca de 25 centímetros de comprimento, tá? Então, eles são semelhantes aí a uma esponja que você aperta, né? Então, é bem característico. São revestidos por 2 pleuras, uma que fica fora e a outra que fica dentro, tá? E é constituído, então, por alvéolos pulmonares conectados à árvore brônquica, né? Então, na verdade, essa estrutura esponjosa é porque, na verdade, tem um monte de buraquinho dentro, que é o alvéolo, tá? Então, olha aqui, né? O pulmão, ele tem dois revestimentos aqui, né? Tem a pleura visceral, que é uma camada mais interna, tá? E tem uma pleura parietal, que é a cobertura exterior, tá? Entre essas membranas, né, entre essas pleuras, corre o líquido pleural, tá? E ele serve justamente para facilitar o deslizamento, né, dessas membranas, dessas pleuras, com a cavidade torácica, tá? Então, são importantíssimas. Aqui só para a gente observar a topografia, né, dos pulmões, tá? Então, aqui, ó, o que é riscado certinho é o pulmão que fica no fim da expiração, tá? Quando a gente puxa o ar, né, então o pulmão acaba se expandindo, né? Então, acaba fazendo essa linha tracejada aqui, tá? Então, para referências, né, o ápice do pulmão, ele fica aqui bem imediatamente atrás, né, da junção da clavícula com o externo, tá? Imediatamente atrás, tá? E região de primeira costela aqui, tá? E no limite inferior, né, então, ele vai ficar mais ou menos uns 4 dedos da linha mamária aqui, né, das mamas, tá? Só que, lógico, quando a gente expande, né, aí ele chega
até ali, né, nas cartilagens das últimas costelas, tá? Então, ele se expande aí, tá? Na vista posterior, tá? A vértebra proeminente, né, que é a C7, tá? Ela funciona como limite inicial aqui do ápice do pulmão, dos pulmões, tá? E antes de chegar, né, na 12ª costela, a gente tem, então, o lobo inferior, tá? Percebam que a expansibilidade posterior, né, o pulmão, ele vai se expandir muito mais posteriormente, tá, do que anteriormente, ok? Então, divisões aqui dos pulmões, né? Então, eu estava falando em ápice do pulmão, né? Que é a região mais apical, né? Aí tem a face costal do pulmão, que é toda aquela região do pulmão que tem contato direto com as costelas, tá? A face medial dos pulmões é aquela face em que a região mais medial dos pulmões, ela se conecta, não se conecta, né? Ela está imediatamente ao lado do hilo pulmonar, né? Que é onde entram os vasos e os brônquios, tá? A face diafragmática, que é a região que fica em contato com o diafragma, tá? Então, seria a parte inferior dos pulmões, né? Que ficam em contato ali com o diafragma, tá? Nós também temos a borda anterior e a borda inferior, tá? A borda anterior, ela está intimamente relacionada com a face costal superior, tá? E a borda inferior está imediatamente relacionada com a face diafragmática, tá? E as divisões, né, dos pulmões, né, são em lobo superior, lobo médio e lobo inferior, tá? Então, o pulmão se divide em lobos, né? E o lobo médio, ele só tem no pulmão direito, tá? Então, são 3 lobos no pulmão direito, e no pulmão esquerdo, a gente só tem o lobo superior e o lobo inferior, tá? Então, aqui, mais uma figurinha, né? Para mostrar para vocês que a gente tem o lobo superior do pulmão direito, tá? O lobo médio do pulmão direito e o lobo inferior do pulmão direito, tá? Lembrando que o lobo inferior, na região posterior, ele é grande, tá? Ele é grandão, tá? E no coração direito, olha, a gente tem um lobo, que é o lobo superior do pulmão esquerdo, tá? E o lobo inferior do pulmão esquerdo. São 2 lobos, tá? Olha como o pulmão esquerdo ele é um pouquinho diferente, né? Aqui ele acaba ficando até mais fininho, por quê? Porque o coração tá aqui, né, na frente, tá? E o coração toma esse espaço. Então, aqui numa vista novamente, a gente tem os pulmões, o pulmão direito, tá? Lobo superior, lobo médio, lobo inferior, tá? A divisão desses lobos, né, a gente consegue ver anatomicamente pela fissura. Então, nós temos a fissura horizontal do pulmão direito, tá? Ela é mais horizontal, né, por isso o nome. E essa fissura horizontal, ela separa o lobo superior do lobo medial, lobo médio, tá? E daí a outra fissura, que é a fissura oblíqua, tá? Ela vai dividir aí uma parte do lobo superior e grande parte do lobo médio com o lobo inferior, tá? Então é isso. O pulmão esquerdo, né, tem só 2 lobos, tá? Consequentemente, vai ter apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua, né? E vai dividir, então, o lobo superior do lobo inferior, tá? Como o coração fica repousando aqui, né, na região anterior ao pulmão esquerdo, o pulmão ele acaba ficando bem fininho, né, o pulmão esquerdo aqui. Tanto é que tem essa região aqui do pulmão que é chamada de língula do pulmão esquerdo, tá? Que fica imediatamente atrás do coração, tá?
E por fim, a gente tem os alvéolos, tá? Os alvéolos são 300 milhões em cada pulmão, é muita coisa, né? E esses alvéolos vão ser desenvolvidos até os 8 anos de idade, tá? Existe uma comunicação entre eles, tá? Cada alvéolo, ele não é sozinho, tá? Então, existem poros alveolares, tá? Conexões entre um alvéolo e outro, tá? Em volta desses alvéolos, tem um monte de capilar sanguíneo, de fibras elásticas, tá? Já já a gente vai entender por quê. E são ligados aos bronquíolos respiratórios, tá? Então, dos bronquíolos respiratórios, que são aquele monte de divisões lá, ele vai chegar nos alvéolos, tá? Pelos bronquíolos respiratórios. Quem constitui, né, esses alvéolos, tá? São os pneumócitos, né, que são essas células que constituem aí os alvéolos. Os pneumócitos do tipo 1, né, vão fazer parte do revestimento interno do alvéolo, tá? E os pneumócitos do tipo 2 também vão estar ali, né, porém, vão produzir surfactante, tá? Que é uma substância aí que vai ficar, né, recobrindo, né, a região ali do alvéolo, região interior ali do alvéolo, tá? Junto dessas células aqui, também vai ter macrófago, tá? Macrófagos que são tão desenvolvidos que eles são chamados de macrófagos alveolares. E eles servem para capturar qualquer partícula que tenha conseguido chegar até os alvéolos, partícula nociva, né? E daí o macrófago vai dar um jeito aí de fagocitar essas células nocivas, né? E tentar eliminar para o organismo não adoecer, tá? E é nos alvéolos que ocorre, então, a hematose, tá? Então, olha aqui, né? Nessa figurinha, a gente tem o pulmão, que vai se dividir, né? A árvore brônquica se dividindo nos bronquíolos aqui, aí chegam os bronquíolos respiratórios, a gente já tem alguns alvéolos, né? Aí, de repente, vai começar a ficar vários alvéolos juntinhos aí, tá? Vai até formar um saco alveolar, né? E dentro desse saco alveolar, olha só, esses alvéolos, eles acabam tendo poros que vão acabar se conectando com alvéolos em volta, tá? Isso tem uma função bem bacana, porque o ar ele vai entrar, e se eu tenho secreções, né, em alguns alvéolos, o ar ele pode entrar por meio desses poros, por meio de outros alvéolos. Então, por exemplo, esse alvéolo aqui tá cheio de líquido, tá? E esse aqui tá recebendo ar. Então, o ar entrou, ele entrou aqui, certo? Aí, do poro alveolar aqui, ele vai entrar ar aqui, tá? E dependendo da técnica que a gente fizer, algum recurso de fisioterapia respiratória, a gente consegue fazer, né, a oxigenação desse alvéolo e favorecer a saída aqui, né, tirando qualquer obstrução aqui, tá? Então, é interessante, né, a presença desses poros alveolares, porque o ar ele entra aqui, mas às vezes ele não entra aqui, né? E com os poros alveolares ele vai acabar entrando por meio desses poros e vai também até favorecer a questão de troca gasosa, tá? Então, olha aqui, né, como é que funciona. A gente tem aqueles vários alvéolos juntos, tá? Mas aí, ó, a gente tem um monte de capilar passando em volta dos alvéolos. Para quê? Para fazer a troca gasosa, tá? Eles ficam em volta, né? E para fazer a troca gasosa. Tanto é que a gente não fala muito em capilares aqui sanguíneos. A gente fala em leito capilar. Porque é tanto capilar juntinho que vai parecer que é um rio só, tá? E o sangue vai ser bombeado aqui, né? Por meio da artéria troncopulmonar, vai chegar aqui até nos capilares, e quando o sangue estiver passando nesses capilares aqui, vai ocorrer a difusão, né, dos gases, tá? Vai fazer a troca gasosa, tá? E olha aqui o alvéolo, né? O alvéolo tem os poros alveolares, tá? Essas células epiteliais aqui, que constituem, né, a parede, digamos assim, do alvéolo,
são os pneumócitos do tipo 1, tá? Daí aqui, juntinho deles, a gente tem os pneumócitos do tipo 2, tá? Que acabam secretando surfactante, daí esse surfactante vai ficar como se fosse uma película em volta desse alvéolo, né? Por todo o alvéolo, para manter ele aberto. E também vai ter um macrófago aqui, ó, um macrófagozão aqui, esperando qualquer partícula aí para poder fagocitar e defender o sistema respiratório, tá? E se a gente cortar o alvéolo aqui, a gente vai ver que tem um monte de capilar, tá? Que a gente chama de leito capilar aqui, tá? E aqui, ó, se a gente pegar nessa figura e ampliar, né? O alvéolo, né, ele recebeu ar rico em oxigênio, né, e o oxigênio ele vai se difundir, né, pro capilar sanguíneo aqui, né, vai acabar se integrando, né, à hemácia, tá, e a hemácia vai devolver aqui gás carbônico para o alvéolo para a gente poder eliminar pela respiração, tá. Então, é isso que acontece, tá. Daí a gente vai para o diafragma, que é o principal músculo da respiração, tá? Ele é um músculo estriado esquelético, ele tem um formato de cúpula, tá? Já já vocês vão entender por quê, né? Ele tem feixes musculares, né, que se irradiam dos ligamentos periféricos e correm para se unir no centro tendíneo, tá? Ele se divide em 3 partes. Tem uma parte external, que fica fixada na parte posterior do processo tifoide, tá? Então a gente consegue palpar aí o processo tifoide, tá? E na parte de trás do processo tifoide a gente tem então o diafragma se fixando, tá? Tem uma parte costal, tá? Que vai se ligar às cartilagens costais inferiores e às costelas, tá? E tem uma parte que é lombar, que vai se ligar inclusive às vértebras lombares superiores, tá? Quem inerva isso aqui, quem manda tudo fazer é o nervo frênico. O nervo frênico ele tem inervação lá de C3 a C5. Então, a inervação ela tem uma raiz nervosa alta, né? Lá nas cervicais, tá? Então, olha aqui, né? Se eu pegar fizer um corte, né? Eu estou olhando de baixo para cima, tá? Daí aqui eu tenho o processo tifoide, tá? E aqui as cartilagens costais e costelas, tá? Eu vou perceber, então, que tem essa região aqui que ela é ligada ao externo, tá? Vou perceber que os vários feixes aqui, eles estão ligados pelas cartilagens costais, tá? E também tem uma parte aqui que está conectada, né? Está inserida nas vértebras lombares, tá? Esses vários feixes aqui do diafragma, eles se reúnem, ó, num centro tendíneo, tá? Então, quando a gente tem a contração diafragmática, o diafragma, que é um formato de cúpula, ele vai acabar rebaixando, né? Ele vai acabar retificando essa cúpula, né? Vai para baixo, tá? Para que justamente ocorra, né, o processo aí da respiração, tá? Beleza? Pessoal, tudo bem até aqui? Sim, pro. Não travou mais? Parou, diminuiu. Parou não. Tá. Diminuiu completamente, não tem mais nada. Só pouca coisa. Ah, beleza, que bom. Bom, pessoal, eu acho que ficou bastante conteúdo para hoje, né? E a gente pode continuar a parte de fisiologia na semana que vem. Pode ser? Tudo bem. Beleza, então. Então, eu vou estar agora no chat, então, do Canvas até o final da nossa aula. Seria interessante que vocês dessem uma revisada. Eu vou tentar postar a aula o quanto antes, tá? Se caso vocês queiram, né, assistir a aula de novo, porque travou e tal. Se por um acaso estiver travando e eu não tiver visto, me avisem, tá? Que daí eu procuro retomar a parte que travou lá novamente,
Ô, professor, a aula da semana passada, você postou? Eu acabei de postar. Veja lá Ah, se tá, beleza. que eu postei hoje, que eu vi que eu não tinha postado. Tá? Certo, pessoal? Bom, então, para quem quiser, né, revisar a aula de hoje, eu estou tirando dúvidas lá no chat. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada.